Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu queria responder umas perguntinhas, continuando a responder perguntas que vocês fizeram. Tá muito longe. Sara, um conselho para como se portar na faculdade em meio a pessoas incrédulas. Sermão da Montanha, Jesus passou o esquema pra gente. O esquema é o seguinte: nós somos a luz do mundo. A luz, ela tem que brilhar no escuro. Você não coloca a luz dentro de uma cesta, de uma vasilha, porque assim não dá para ver a luz dela. Em meio aos incrédulos é exatamente o lugar onde nós cremos. Nos lugares escuros é exatamente o lugar onde nós brilhamos. Nós precisamos entender que, na verdade, a ideia da nossa caminhada com Cristo é alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo e estão perdidas nas trevas, como nós estávamos antes de termos sido alcançados pela luz. Então, Cristo nos chamou não para darmos o seu testemunho, mas para sermos as suas testemunhas. Logo, tudo que nós fazemos em nossas vidas deveria representar e demonstrar a Cristo. Nós temos diversas instruções de como devemos tratar pessoas que não creem. Devemos amá-las, servi-las, tratá-las com respeito, cultivar amizade com elas, para que possamos, dentro desse contexto, compartilhar boas novas. Ser luz do mundo, veio de carona com a resposta. Não foi planejado. Como foi a composição da música Vão? Eu acho ela uma das mais tops do álbum e fala muito ao meu coração. Eu acho que Vão é a minha predileta. Fica entre Vão e Sublime. Não, Vão é minha predileta. Cara, foi um dia sentado com o violão e aquela só com duas notinhas e declarando e formulando aquela letra mais poética, e eu fui falando sobre esses vãos que Deus cobre, e aí no final, quando flui aquela parte a música termina falando sobre o vão que ele deixa. Então a música inteira sobre o vão que ele cobre, no final sobre o vão que ele deixa. Se você não escutou a música ainda, escute ela. Mas foi um dia sentadão com o violão que bateu uma inspiração forte. Vitória Caroline, Isa, qual o livro que você mais leu na vida? A Bíblia. Eu não sou muito de repetir livros e ficar lendo eles várias vezes. Um livro que eu repeti ele 3 vezes, na verdade esse foi o que eu mais repeti talvez, foi Um Mestre Fora da Lei, do John Eldredge, que é um dos meus livros prediletos. E outro livro que eu li 2 vezes foi O Hobbit. Os que eu me lembro, esses. Lara Mercedes, como fez a música Me Leva Pra Casa? De onde surgiram as palavras dela? Eu conto sobre isso num podcast com a galera da Eleve, mas essencialmente por um mês eu chorava tocando essa melodia. A gente tava fazendo um jejum em família e no final do mês foi como se eu vomitasse aquela letra. Na verdade eu não sinto nem que eu posso me gabar de ter escrito a música, foi literalmente do começo ao fim, baixou no coração, um download e eu escrevi a música assim. Tenho certeza que foi algo de Deus. O que a igreja precisa fazer para que aconteça um avivamento? Obedecer. Obediência é o que precede, está por trás de todo o grande avivamento. O avivamento é quando o Senhor traz vida sobre uma área e nós fomos chamados justamente para fazer isso. Então, se você para pensar de um jeito cru, não estou dizendo que não existem momentos onde o Espírito Santo faz algo especial, acredito nisso, mas da nossa parte possibilitamos isso quando passamos a obedecer o que a palavra diz. Então os grandes avivamentos de missões foi fruto de pessoas que se posicionaram em obediência ao que a palavra diz sobre o ID. Avivamentos de oração, obediência ao que a palavra diz sobre oração. Reformas e avivamentos da palavra, obediência ao que a palavra diz. Então, a obediência é isso que mais precisa. E uma obediência que não é parcial, baseada em uma só revelação, porque muitas vezes a gente quer viver em cima de uma revelação, mas está desobedecendo outras 3. Então, a gente precisa caminhar na integralidade da palavra. Luiz, como entregar, confiar e não pegar de volta? Você entrega por escolha, confia por escolha e não pega de volta por escolha. A gente tem que entender que a gente não é uma minhoca sonsa. Por mais que algumas escolhas sejam difíceis, nós somos capazes de fazê-las. Deus não é digno de confiança? Então, confia. Como ter constância em desejar a Deus? Gente, vamos lá. Constância não é algo que a gente encontra, é algo que a gente faz. Como é que a gente faz constante? Como é que a gente faz constância? A gente faz a mesma coisa de novo e de novo. Mesmo quando a gente não está com vontade, a gente continua fazendo. Se um camarada quer aprender, ele precisa estudar. Se o camarada quer ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar. E se você quer ser constante em desejar a Deus,
Tem que continuar desejando a Deus, buscando Ele. O problema é que você está num conflito de natureza, onde sua carne não vai estar muito feliz buscando a Deus, mas o seu espírito sim. Mesmo se não tiver vontade, continue buscando ao Senhor, mas vai se tornar natural para você fazer isso se você sempre faz isso. Marca um horário para acordar, fazer o devocional. Faz o devocional no horário marcado. O que fazer quando não conseguimos ser constantes espiritualmente? E como parar de se afastar de Jesus? É aquilo que a gente sempre fala. Faz a sua constância. Quando você quer alguma coisa na vida, você não corre atrás dela. Pelo menos você devia, né? Você quer Jesus, corre atrás de Jesus. Como ser constante espiritualmente? Cara, tem um ritmo espiritual. Se é constante no exercício, como? Se é constante no trabalho, como? Com disciplina, organização. Espiritualmente é a mesma coisa. E como parar de se afastar de Jesus se aproxima. Se aproxima de Jesus que você não se afasta dele. Última pergunta. Quais princípios bíblicos você acredita que devem guiar a escolha de alguém para casar? Vamos lá. 3 princípios importantes. Primeiro, não procure. Não procure um cônjuge. O que eu quero dizer com isso? Esse é o melhor jeito de você encontrar um cônjuge em Deus. Em Provérbios 18, 22, tanto como Provérbios 19, 14, dizem que um cônjuge é uma dádiva do Senhor, é um presente dele. Quer dizer, até a herança vem dos pais, mas um cônjuge, um mozão, isso vem do Senhor. Mateus 6, 25 a 33, Jesus fala para a gente não ficar ansiosos como é que é o título bonito? Solicitude pela vida, ansiosa solicitude pela vida. Fala pra gente não se preocupar com as coisas do cotidiano, porque Ele quer suprir as nossas necessidades. Aí você pode dizer, não, mas um relacionamento não é uma necessidade. Bom, foi Deus que criou a gente para se relacionar. Ele faz com que o homem solitário habite em família, então, se não fosse importante, eu acho que Ele deixava o homem solitário. Mas família é um projeto dele. E assim, até olhando para Êxodo, no capítulo 1, nós temos Sifrá e Puá, que são 2 parteiras hebraicas e são heroínas bíblicas. O faraó manda elas assassinarem, matarem os meninos hebreus que vão nascer, e a Bíblia diz que elas temeram mais a Deus do que a faraó, porque elas sabem que Deus não está no negócio de assassinar nenéns. Então elas não fizeram isso, e aí o faraó chama elas para conversar e elas inventam uma história lá, batem um papo, dão uma enrolada. E aí a Bíblia diz que porque elas temeram ao Senhor, Ele deu para elas suas próprias famílias. Então, literalmente, nós vemos alguém que é recompensado com família e a condição é o temor e o amor pelo Senhor. Então, o jeito que Jesus encerra essa sessão da ansiosa solicitude pela vida é dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, esse é o primeiro princípio bíblico para encontrar um bom relacionamento de Deus. Não procure, minha opinião, pelo menos. Segundo, filtre. 2 Coríntios 6,14 nos apresenta um princípio principal acerca de relacionamento, que é não se unir com alguém que não tem Jesus como prioridade. É o princípio do jugo desigual. O que é um jugo? É um instrumento que unia 2 animais para somar os seus esforços numa mesma direção. Eles estão juntos debaixo de um jugo agora. Marcos 10, versículo 7 ao 9, Jesus explica sobre o casamento, que quando a gente se casa, a gente se torna um com outra pessoa. É a ideia do jugo. Agora, como que alguém pode dizer que Jesus é uma prioridade em sua vida, se o casamento, que é a escolha mais importante depois de seguir a Jesus que uma pessoa vai fazer na vida, ela está disposta a se unir, se tornar um com alguém que nem tem Jesus como prioridade? Eu acho que é impossível você ter Jesus como prioridade na sua vida e cogitar, somar forças e fazer esse compromisso e essa aliança com alguém que não tem Jesus como prioridade. Vai ser impossível viver para Ele como você precisa viver se você se juntar com alguém que não ama, não segue e não acredita nele. E fora isso, depois de filtrar, fora isso, em terceiro lugar, depois de filtrar, vem escolher. 1 Coríntios 7,39, a gente vê que a escolha do casamento, nós somos livres para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então, a gente pode concluir que o casamento é uma escolha, né? Não adianta você ficar pedindo: Deus, me mostre com quem eu devo casar. Quer dizer, você pode orar e pedir a orientação do Senhor,
mas no final do dia, biblicamente falando, é uma escolha sua. Ele quer que você escolha com quem você vai casar. Então aquela pergunta, existe só uma pessoa com quem eu devo me casar, ou a pessoa certa? Eu acredito que existe uma pessoa certa, no sentido de que você vai casar com uma pessoa. E ela deve estar debaixo dos princípios e orientações bíblicas, mas faça essa escolha. E não escolha pela metade, escolha com todo o seu coração. As pessoas perguntam bastante para mim e para a Pri, né? Como é que a gente sabia que a gente era pessoa um pro outro? A Pri normalmente diz dois motivos. Primeiro, casar com o Isra não feria nenhum princípio bíblico. E segundo, ela queria, graças a Deus. Para mim, mesma coisa. Eu não feria nenhum princípio bíblico e eu queria casar com ela. Vimos as bênçãos de nossos pais, nossas famílias, sentimos paz no Senhor, jejuamos, oramos e escolhemos bem e nos alegramos com essa escolha. Esse Pergunta Aí fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.